amigos, mais um podcast e a gente sempre tentando trazer esse conteúdo de qualidade com uma programação diversa. E hoje nós temos duas pessoas importantes aqui que já deveriam estar conosco há algum tempo. E o Ivan vai apresentar um pouco. E aí, Ivan, como é que estamos? E aí, galera, beleza? Tô aqui com o Wilson Mira, beleza? Tu teve no último? No último? No anterior que tu não teve, né? Aquele que tu acertou as finais, né? É um negócio interno aqui, não dá bola, pessoal. E aí, tudo bem? Eu tô aqui, primeiramente, né, agradecer a Deus, como sempre, né, Gaúcho? Sem ele, sem a família aí, tudo perde sentido. E agradecer a audiência, tá muito legal, os comentários, os feedbacks. Show de bola, pessoal. Eu tô aqui com... Como é que eu posso falar? Acho que é um dos primeiros amigos que eu fiz em Joinville. Lucimar José dos Santos, o Gaúcho. Durante o podcast eu vou contar um pouquinho da nossa história. E a Juliana Branchi. Como é que tá? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ivan? Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui. Fico muito feliz aí pelo teu podcast, né? Como tu falaste aí, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Na época que tu trabalhavas lá dentro do Parque Perini, né? E a gente já agradece antecipadamente, porque a gente quer fazer um convite aqui para o público de vocês, né? Sobre um evento que nós vamos fazer no dia 17 de novembro, lá no Agroatech Park, tá? Em comemoração aos 10 anos da nossa empresa, né? Então a gente fica muito feliz, Ivan, porque segundo as estatísticas do Sebrae, infelizmente a maioria das empresas brasileiras, elas não chegam a 5 anos. Elas acabam, por N motivos, né, não conseguindo realizar o sonho do empreendedor. E este ano a gente está comemorando os 10 anos e também 5 anos da nossa corretora em Joinville. Em Curitiba, que inclusive fizemos um belo evento lá dentro do ISAI, e a gente quer estender esse convite aí para as pessoas que são empreendedoras ou para as pessoas que pensam em empreender ou aquelas pessoas que querem ir até lá e ouvir duas belas palestras que na sequência depois a gente vai estar comentando aqui para vocês. Fico feliz também, estou aqui com a Juliana, né? A Juliana Branchi. A Juliana está conosco lá há 4 anos na empresa. Hoje ela é a gerente lá, ela que manda prender e manda soltar lá dentro da empresa, né? Então é isso aí. Ainda bem que vai ficar gravado isso, né? Tá registrado, né, Juliana? Tá registrado, não tem mais volta. E é um momento legal, assim, de falar de prisão, de mandar prender, de soltar, assim, né? O pessoal tá tranquilo. Tem que cuidar pra não cair o podcast aqui, a gente vai cuidar o que fala, né? Se o Xandão pega a gente, já cai. Mas a parte gravada vocês mandam pra mim, tá? Não, pode deixar, faz o cortezinho, esse corte é da Juliana. Isso. E aí, Juliana, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada aí pelo convite, muito feliz de conversar aqui com vocês. Juliana, tu estás na Volare há 4 anos, Lúcio? Há 4 anos. Sim. Eu venho da área de RH, né? Fiz minha transição de carreira. E eu brinco, né, com o pessoal, resolvi ganhar dinheiro e aí a gente vai para a área comercial, né? Sim. E tive a grande felicidade de ter uma indicação, né? Me indicaram para o Santos. A gente se encontrou, conversou, acho que foi uma entrevista aí de 3 horas, né? E aí estamos trabalhando junto aí até hoje. Ô, Juliana, se tu me permite, né? Muita gente conhece a Volare, mas eventualmente para aqueles que estão nos assistindo e não sabem qual é o segmento de atuação da empresa, se vocês conseguissem compartilhar conosco um pouco, porque fica ali na Orestes, né? Exatamente, a Volare fica na Orestes 1439, em frente ao Grupo Seguridade, né? Inclusive, o meu sócio no negócio é o Pedro Ambrósio, que é o diretor-presidente do Grupo Seguridade, que este ano completou 31 anos de atividade. Tem uma longa estrada. Uma longa estrada. É uma empresa joinvilense também, né? Empresa joinvilense, exatamente. O Pedro era um ex-executivo da Tigre e há 31 anos, quando a Tigre terceirizou a área de segurança, nasceu a Seguridade. E o que hoje está em 9 estados, né? 9 estados brasileiros aí, uma empresa muito consolidada. E em 2012 a gente resolveu montar a Volare. Assim como a Juliana também, eu sou um profissional que vem da área de RH, né? Já fui gerente de RH de empresas, já tive do outro lado contratando alguns serviços, né? E em 2012 eu tive a ideia, né, de montar esse negócio,
Hoje nós somos uma corretora de seguros, sempre brinco, a gente é uma corretora de seguros que não faz seguros, né? A maioria dos seguros a gente não trabalha, a gente optou por alguns segmentos, né? Que estão ligados à área de RH das empresas, como eles planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida em grupo, né? Vale refeição, vale alimentação, ou seja, serviços ligados a áreas de benefícios das empresas. A gente lá na Volare, a gente trabalha muito com a parte de consultoria mesmo, né? Como eu e o Santos, a gente vem da área de RH, a gente já teve do outro lado, a gente sabe as dores e as necessidades, né? De se negociar um plano de saúde, cotar, porque não é só olhar preço, né? Tem que olhar serviço, tem que olhar qualidade, tem que olhar cobertura, tem bastante coisa, bastante detalhes e é por esse motivo também que a gente optou em ser especialista, né? Então a gente é especializado só em benefícios mesmo. Ô Ivan, e assim, né, felizmente a gente aqui em Santa Catarina, a gente tem uma realidade, pelo menos as estatísticas assim mostram, de uma baixa taxa de desemprego, acho que até é recorde, né? Nós estamos falando aí de Exatamente. menos de 5% de desempregados, o que nos dá quase uma situação de pleno emprego. E aí o que acontece, Ivan? O que a gente percebe cada vez mais? A dificuldade das contratações, porque quando tu tens muita vaga e pouca gente para trabalhar, você tem essa dificuldade para as contratações. E o que a gente percebe também nesse pós-pandemia é que cada vez mais as pessoas também estão olhando para os benefícios, não só mais aquela questão do salário, né? Não pode mais só benefícios, salário. Não, tem que ser isso e a empresa tem que ter um poder de atração para novos talentos e de manutenção. Eu sei que vocês sabem isso. Retenção, né? Retenção. É uma das maiores dificuldades. Vocês que são da área do RH, eu acho que sabem bem disso. E eu acho que é importante essa conexão da Volare com vocês que vivenciaram, sabem como funciona o RH, as dificuldades do RH e a importância de benefícios bem estabelecidos para justamente a gente ter o desenvolvimento das empresas, né? Empresas sem colaboradores não... Perfeitamente, Mira. Até para complementando os teus dados, Santa Catarina hoje é o estado brasileiro que tem a menor taxa de desemprego, né? Um pouco mais de 4%. E Joinville é a cidade com a menor taxa de desemprego do Brasil, com 3,9%. Ou seja, essa taxa, ela é, digamos assim, que em nível mundial, é mais ou menos por aí. Então, as pessoas que querem trabalhar em Joinville hoje dificilmente não conseguem emprego. Então, existe uma disputa muito grande, né, pelas pessoas, né, para trabalhar em suas empresas e, obviamente, que aquelas empresas que cuidam mais dos seus funcionários, que oferecem um pacote maior de benefícios, saem na frente. Hoje a gente percebe assim que não é só o salário que mantém o colaborador, né? Plano de saúde, por exemplo, é o benefício número 1, né, na vontade dos colaboradores, né? Eles elencam como principal benefício. Então, acho que é bem importante, né? E a Volare, como a Juliana falou, é bem importante porque a gente faz um trabalho. Quando o cliente nos requisita, a gente faz um estudo de mercado, Ivan, para ver qual a operadora, qual o plano, qual o produto que é mais aderente à necessidade dele, né? Então, digamos, por exemplo, uma empresa que tem várias filiais, que ela não está só em Santa Catarina ou só em Joinville, ela precisa muitas vezes de um plano nacional, né? Por causa da cobertura. Agora, outras empresas onde tem só colaboradores aqui, ela pode ter um plano regional ou um plano local, que normalmente tem um custo menor também, né? Então a gente faz todo esse trabalho, faz um estudo. Quando nós trabalhamos com diversas operadoras, a gente não trabalha com uma só. Então a gente nunca oferece somente uma opção para o cliente. A gente faz o estudo, apresenta para ele e aí ele verifica qual que é o plano mais aderente para ele contratar para os colaboradores. Juliana, um pouquinho do que o Wilson falou e que o Santos falou. E Mira, eu trabalhei no RH... mas tu não dava benefício nenhum, né? 14 anos de RH. Eu comecei no RH e é uma característica, até quem vai começar no mercado de trabalho, na área de RH, pessoal, calvície.
Não tem. Eu comecei cabeludo, parecia o Kurt Cobain do Nirvana, terminei assim, ó. Não tem RH, é uma... porque é bem... Fala por você, eu ainda tô com meus cabelos. Então, mas é uma área que dá muita satisfação, mas também... Bastante. Ser humano, né? Trabalhar com ser humano não é fácil. Mas a minha questão, apesar de estar bastante tempo já não trabalhando mais na área... como é que vocês veem essa questão? Porque são gerações diferentes também. Essa questão do benefício, para quem é mais novo, percebe da mesma... Porque às vezes um cara de 30 e poucos anos, com família, ele dá bola pro plano de saúde. Às vezes os jovens, hoje em dia... Como é que tá para reter os jovens e utilizar o plano, os benefícios como diferencial? Como é que tá isso hoje em dia? Dificilmente tu vai ver uma pessoa jovem, aí com 20 e poucos anos, procurar para contratar um plano de saúde, né? Porque a gente trabalha, o nosso principal foco é plano de saúde empresarial, mas a gente também tem opções para pessoa física. Sim. Dificilmente tu vai ver um jovem procurando um plano de saúde. Apesar que, com a pandemia, né, essa faixa etária baixou um pouquinho, né? Antes era mais na faixa de 30 anos para cima, agora 20 e poucos, mas principalmente por conta da pandemia, né? Mas para as empresas, hoje elas lidam também bastante com benefícios flexíveis, né? Mas assim, disparadamente, depois da pandemia, até o jovem quer plano de saúde. Tá preocupado, isso desencadeou assim, né? O que pode vir pela frente, né? Sim. Então, todo mundo quer estar bem coberto e, como o Santos falou, plano de saúde é o principal benefício, inclusive para os jovens. Eles procuram bastante também. Juliana, então assim, a gente, né, tem algumas fases aqui do Podville e vocês viram recentemente, nesse período eleitoral, política, esportes, e agora a gente já fizemos anteriormente empreendedorismo e estamos retornando. Deixa eu te fazer uma pergunta em específico. A gente sempre toca na questão da participação do poder público. Joinville possui problemas de saúde, mas ainda a nossa administração é favorecida porque nós temos uma boa parcela da população que possui plano de saúde privado que acaba desafogando o SUS. Vocês sabem, assim, aproximadamente qual é essa estatística de Joinville que acaba desafogando o sistema público e são pessoas que acabam utilizando do sistema privado? Olha, estatística eu não tenho, mas Joinville tem muita indústria, né? Que realmente, não só a indústria, mas as empresas, elas já entenderam que para reter o colaborador tem que ter plano de saúde. Esse é o principal motivo, na verdade. Né? Hoje no Brasil, em torno de 1/4 das pessoas tem plano de saúde. Joinville é em torno de 50%. Então, quase a média nacional é 25%. 25%. Nós estamos no dobro quase. O dobro. Os índices de Joinville são, em termos de Brasil, não só nesse indicador, né? Se a gente pegar IDH, enfim, índices gerais, Joinville está muito acima da maioria das cidades brasileiras. Então nós temos aí metade da população que acaba pagando pela utilização do sistema público de saúde, mas não utilizam deles, acabam desafogando o sistema público e utilizam a estrutura privada, e que a gente percebe até uma sobrecarga. Se perceber, os principais hospitais privados de Joinville, ou que atendem planos de saúde, parece um pouco sobrecarregado, né? A gente teve construção recente de unidades privadas, mas a gente percebe uma sobrecarga, talvez justamente pela essa grande quantidade de colaboradores que possuem o plano de saúde. Felizmente, né? O SUS aqui em Joinville, ele é dos melhores que tem aí no Brasil. Sim, né? Com certeza. Ele funciona bem justamente por conta disso que a Juliana está falando. A maioria das empresas, principalmente as grandes aqui em Joinville, elas dão praticamente todos os benefícios, né? Inclusive o plano de saúde. Então isso é um bem que ela acaba fazendo pro Estado, né? Porque a gente sabe que tem cidades aí que o SUS está com uma quantidade muito grande de pessoas e não dá conta, né? Então aí acaba ficando numa fila incrível, às vezes uma cirurgia aí que demora 2, 3, 4 anos e o cara não tem tempo para esperar, né? Assim, outra coisa que a gente sempre comentava lá na empresa, é muito mais do que plano de saúde, né? Benefícios, né?
Qual é os outros benefícios que vocês veem? Plano de saúde, acho que É o principal. até o em principal. Joinville, chefe. e o maior problema público hoje da cidade, apesar de toda essa estrutura de SUS, 50, ainda é a saúde, né? Então as críticas da população que não tem plano ou que vão ao SUS, apesar de ainda a saúde é um dos maiores gargalos, né? Eu te diria assim, Ivan, elencando, né? Isso é o que eu acho de mais importante: o plano de saúde, depois o odontológico. Ele vem crescendo muito esse benefício, né? Eu, para te falar bem a verdade, eu considero que plano de saúde mesmo é quando você tem a junção dos dois, né? Que é o plano médico e mais o dental. Felizmente está havendo uma maior conscientização, mas muitas empresas ainda não dão, e é um benefício barato, né? E, inclusive, muitas pessoas não sabem, mas muitas das doenças, né? Que tem doenças cardíacas, pulmonares, enfim, elas começam pela boca, né? Sim. Então, eu, infelizmente, vim a perder um irmão extremamente saudável por conta de um procedimento que ele fez, né? E acabou pegando uma super bactéria que entrou pela boca e veio a falecer. O Beto Carreiro também aqui, né? Cara milionário, também teve o mesmo problema. Então, assim, às vezes as pessoas esquecem, né? Esquecem que muitas das doenças começam pela boca, né? Então, o plano odontológico, na minha concepção, ele é tão importante quanto o plano de saúde. Só deixa eu complementar, Santos, do plano odontológico. É bacana porque ele tem um custo-benefício baixo, né? E te dá acesso imediato, porque a gente... É sempre aquela coisa, né? A gente só vai no dentista a hora que tá incomodando alguma coisa. E o plano odontológico, ele vai cobrir desde uma limpeza, né? O básico que às vezes a gente não faz. Quanto custa uma limpeza? Né? Se tu vai pagar, aí tu vai empurrando com a barriga. Isso o plano odontológico cobre tudo, né? Desde uma limpeza, extração de siso, cobre tudo. Então, tu acaba tendo acesso já no início do problema, né? E às vezes não chega nem num tratamento de canal, que se tu não tem um plano, tu vai empurrando, quando vê já tá... Sim. Tem que fazer o tratamento de canal. Eu acho muito pertinente a tua colocação, Juliana, porque assim, existe algumas situações de saúde que são relegadas, mas as situações odontológicas, a nossa população, por dificuldades de acesso, por custo, a gente não tem um cuidado maior, ela não é priorizada por boa parte da população, Até cultural, né? Só vai quando dói. A limpeza odontológica, até onde eu sei, pelo menos a minha dentista se recomenda, é que seja semestral. E a grande maioria das pessoas não realizam semestral, muitas vezes não é nem até pelo custo, a gente sabe que pesa no orçamento ali uma consulta privada, mas a pessoa não tem contato, não tem o hábito, e aí eu acredito muito que o plano odontológico ele estimula isso, porque a pessoa sabe, não, mas poxa, eu tenho, vou procurar para fazer. Então, né, evitando justamente esses problemas, como o Gaúcho ali estava falando, que pode levar a óbito, né? É sabido isso, né? E até é importante falar, Mira, que não é só para as pessoas que não têm acesso por causa da parte financeira, não é só aquelas pessoas que não têm condições de pagar. Não. Infelizmente, muitas pessoas, mesmo com poder aquisitivo... Né? Desconhecimento, às vezes, né? Exatamente. Acabam não utilizando, né, de forma adequada os serviços de um dentista, que inclusive em alguns países, né, como Portugal, é chamado de médico, né? Médico da boca, né? Médico dental. Na verdade, é como se fosse um médico mesmo especializado, né? E na saúde bucal, né? Certo. A gente também, eu acho que é importante falar também um outro benefício que a gente tem lá, que é extremamente importante, que inclusive é garantido por lei, que é o Vale Refeição e Vale Alimentação. Tá? Inclusive a gente tem uma parceria, né, com o iFood Benefícios, que revolucionou esse mercado. O Ivan foi gerente de RH e sabe que uma das grandes reclamações dos colaboradores quando recebem o Vale Refeição é a questão da rede credenciada. Você recebe um vale, né? Deixa eu só te cortar bem ligeirinho. Às vezes o pessoal de compras tem uma ideia, né? Cada um faz a sua, né? O cara de compras analisa todos os contratos e achei uma pechicha, é muito mais barato. Pega esse vale aqui, vem de cima, né?
entrega o vale pro pessoal e aceita onde? E aceita onde o tal do vale? Mas era mais barato. Então, essa rede, eu me lembro que foi, meu Deus do céu. Tanto que a gente começou a ter que correr atrás de ter... Nós, da empresa, na época, tentando correr atrás Pra fazer lista e dizer para as pessoas. no bairro, né? Porque muitos dos nossos funcionários eram do bairro, né? Na área central, tudo aceita, né? Mas lá no bairro, às vezes... Então, Ivan, e agora Mas esse até problema... aproveitando essa intervenção, desculpa, Gaúcho, Juliana também, essa diferenciação entre vale alimentação, eu sei que tu estava fazendo a fala, mas pudesse pontuar assim para as pessoas entenderem a diferença entre o vale alimentação e o vale refeição, e aí até fazendo a colocação do iFood ali, como você legal. fazia. Obrigado aí pela deixa aí, Ivan. O Ivan realmente eu pegou achei que o Ivan ia comentar que ele era da época do vale em papel. Com certeza. Eu pensei em falar, melhor não. Né? Eu já entreguei. Eu também peguei isso aí, Ivan. Peguei O ticket. O ticket, exatamente. Mira, assim, o que acontece? O Ivan pegou e esse problema ainda persiste, tá, Ivan, né, em muitas empresas, que é em relação à rede credenciada. O Ivan acabou de comentar. Então, você dá por lei, né? Muitas vezes é definido por convenção coletiva qual o valor que você tem que dar para o funcionário, mas digamos que você dê R$20 por dia lá para o colaborador. E aí ele recebe o ticket e ele precisa ir num restaurante, né, para almoçar, e aí ele se depara com a maioria dos restaurantes que acaba não aceitando esse produto, né, acaba não aceitando. E muitas vezes, por exemplo, onde ele queria almoçar, o custo do almoço é R$15. E o restaurante que aceita é 25. Quer dizer, e aí ele vai reclamar para o gerente de RH. O vale-refeição, você perguntou a diferença, né? O vale-refeição, ele é direcionado ao almoço, né? Ele é direcionado aos restaurantes. E o vale-alimentação é aquele vale que você só utiliza nos mercados. Você vai lá no Angelone, no Giasse, enfim. E aí, a grande novidade, Ivan, que não chegasse a pegar, infelizmente, né? Porque era gerente de RH ainda, né? E eu acho que as empresas estão sempre evoluindo, sempre buscando alternativas, né? E o iFood buscou uma alternativa fantástica, ele resolveu esse problema. O que ele fez? Ele criou um vale refeição e vale alimentação bandeirado. Ou seja, é como se fosse um cartão de crédito da bandeira Elo. Então, quando você vai no restaurante, você dá o cartão para o funcionário, ele não precisa mais ir no restaurante, ver se tem lá o adesivo lá da operadora, ou perguntar, né? Muitas vezes já comeu, aí chega na hora de pagar, né? O restaurante não aceita, dá aquele transtorno. Então, a única pergunta que ele tem que fazer é se o estabelecimento recebe cartão de crédito. Da Elo, da bandeira Elo. Da bandeira Elo, que é mais de 90%. Né? Quase todos os restaurantes e mercados aceitam. Então, eles resolveram esse problema de rede credenciada. Hoje, são mais de 4 milhões de estabelecimentos aí que podem ser utilizados através do Vale da iFood. Então, eu vejo que foi, assim, a grande mudança, a grande novidade em prol do colaborador. Então porque o pessoal de RH vezes... não precisa se incomodar mais com rede credenciada. Não, Ivan, não, com certeza. Porque assim, inclusive aconteceram algumas mudanças, né, na política de vale-refeição e vale-alimentação. O Ivan comentou aqui sobre a questão do comprador. O que acontecia, Ivan? Até pouco tempo, até novembro do ano passado, dezembro do ano passado, acontecia o seguinte: as operadoras, chamadas tiqueteiras, elas iam lá, negociavam com o gerente de RH e acabava parando na mão do comprador. E elas ofereciam um desconto que se chamava rebate. Então, por exemplo, eu compro 100 mil reais de cartão, eu não pago taxa administrativa e ainda recebo um desconto. Ele recebe um desconto de 2%, 3%, 4%, 5%. Então o comprador ficava louco. Eu vou estar... Coisa linda. Eu vou estar recebendo um desconto ainda. Mas assim, não tem almoço grátis, né? Claro. Então, se eu dou um desconto para a empresa, o que acontece? Da onde que eu tenho que buscar? Eu vou ter que buscar lá no restaurante. E aí eu cobro taxas de 8, 9, 10% do restaurante. Então essa conta não batia. Restaurante, não, essa eu não quero. Não vou aceitar. Vai arrochar em algum lugar, né? Por isso que vários restaurantes e estabelecimentos não aceitam, né? Por conta da taxa que eles têm que pagar. Não é, então, uma vontade eventualmente do estabelecimento. Tem porque o cara quer ter movimento, né? Se ele não coloca... Ele quer vender. E aí a grande novidade foi assim, com a mudança da lei, né?
está proibido hoje uma operadora, uma tiqueteira, dar um desconto para o cliente. Ela não pode mais dar esse desconto para o cliente. Por quê? Porque ela acabava cobrando. Arrochando lá o cara lá. Não era desconto, só trocava quem arrochava alguém. Exatamente. E esse benefício, ele não deve ser para a empresa, ele tem que ser pro colaborador, né? Então, essa foi a grande novidade. E o iFood saiu na frente, né? Ele saiu na frente, é uma empresa que nasceu de tecnologia, né? E eles implantaram esse cartão, que é um cartão bandeirado. Então, para vocês terem uma ideia, eu, por exemplo, eu faço em torno de 4, 5 mil quilômetros por mês. Uma vez por mês eu vou até São Miguel do Oeste, chegava com o meu cartão lá, a maioria dos lugares não aceitava, né? Esse cartão também é interessante dizer, Ivan, que hoje são vários produtos, né? Então, tem o Vale Refeição, tem o Vale Alimentação, tem o Mobilidade, produto Mobilidade também, que é o antigo Vale Combustível, né? Então, imagina, por exemplo, eu ia para São Miguel do Oeste, não tinha nenhum posto da cidade referenciado. Só tinha um posto a 15 quilômetros, uma cidadezinha pequena, e eu tinha que abastecer mesmo que tivesse uma diferença incrível de preço. Tinha que abastecer era o padre ainda, já fazia o batismo ali. Hoje, assim, como eu ando muito, né? Eu vou daqui até São Miguel do Oeste, São Miguel do Oeste até Porto Alegre, Osório, depois volto. Eu chego a ver diferenças de quase R$1 de um posto para outro, em todas as regiões. Então, a partir do momento que você tem um cartão bandeirado, você consegue escolher... Poder de escolha para o usuário. Escolha, eu vou ganhar. E a mesma coisa também no Vale Refeição e Alimentação. Eu posso comprar onde está mais barato, né? Eu posso economizar, ou eu posso escolher o restaurante, o mercado. Por exemplo, eu moro no Quiriri. Só tem dois mercados ali, né? Que é o Seu Werner e o Clemente, exatamente. Ambos não aceitam nenhum das operadoras das tiqueteiras, nenhum vale. Com o iFood, quando eu troquei para o iFood, hoje eu consigo comprar lá também, né? Então ele democratizou. Então é o colaborador que escolhe, não é mais a empresa, né, que dá um cartão e deixa ele correr atrás, que nem o Ivan aí, de ter que tá indo atrás de restaurantes para credenciar e tal. Então veja que esse foi um benefício que veio para ficar, é um benefício excelente, e a gente tem tido aí uma resposta muito boa dos clientes. A empresa contrata a Volare e a Volare fala com a iFood, é isso? Exatamente, nós somos um canal de vendas, né? Nós somos um canal de vendas do iFood, assim como nós somos um canal de vendas também das operadoras de saúde, odontológico e tal. Somos especialistas nos produtos, obviamente, recebemos todos os treinamentos, né? E depois fazemos um trabalho de não só vender, Ivan, que eu acho que é importante isso também. A gente faz um trabalho de implantação e depois também um trabalho de pós-venda, né? Qualquer problema que acontecer e tal, a gente tem uma equipe especializada para tirar dúvidas dos colaboradores e tal, enfim, né? Deixa eu aproveitar, Ivan, então, e perguntar para Juliana, ou para o Gaúcho. Me desculpe se a pergunta é óbvia demais, mas a ideia é justamente entender e levar a informação para todos que nos assistem. Esse cartão bandeirado, ele pode ser utilizado dentro do próprio aplicativo iFood, pelo usuário? Sim, isso que eu ia complementar, porque o iFood, ele resolveu o básico do problema e trouxe muita coisa legal junto, que é usar no delivery, tem pagamento com QR Code também, fora a quantidade de cashback e dinheiro de volta, que a gente conhece muito bem o mundo lá. Toda a tecnologia do iFood está nesse produto. E daí, olha só, o cashback, que poderia ser anteriormente como era para a empresa, um cashback, agora o cashback vindo para o usuário, que é o destinatário final do benefício. Que sai ganhando, né? Perfeita a tua observação, Mira. É exatamente isso que tem acontecido. Muito obrigado pela complementação, e Juliana, eu acho que é interessante, o pessoal está usando, e quanto mais eles usam ali no delivery, mais descontos eles têm. E hoje em dia, quem é que não usa o delivery, né? Do iFood. Sim. Delivery. Apesar que eu tava pensando isso, a gente tem uma camada da sociedade que incrivelmente não tem, né? E a empresa, acho que tem pessoas que vão utilizar o iFood a primeira vez por causa desse benefício. Mas com certeza, pro iFood... Por ter o cartão iFood. Porque querendo ou não,
tem uma camada da sociedade que isso está mais natural e tem outra que isso está engatinhando ainda. Mas vai eu acho que vai inserindo as pessoas vai na inserir as tecnologia. pessoas nessa tecnologia. Porque tu pensa, tu dá o cartão para uma empresa inteira, todo mundo usa, um fala com o outro, aí comenta, comprei aqui essa marmita fit, né? Agora tá na Exatamente. moda, que fala pro outro, quando vê tá todo mundo lá Não, dentro. sabe, bem colocado, Ivan. Sabe o que eu percebo assim dentro de empresa, dentro do escritório mesmo? Quando sai cupom do iFood. Tem desconto, não sei o que lá, um avisa pro outro, tá todo mundo sabendo. Quando tu vê que tá todo mundo pedindo naquele dia, pode ter certeza que saiu alguma promoção e o pessoal aproveitou ali. E esses cupons aí de desconto existem, inclusive, para esses beneficiários do cartão refeição e acumula alimentação. daí. Explica, Pô, por favor, aí, Juliana. Acho que bem o importante iFood, as promoções assim, tem que esses cupons de desconto que todo mundo tem. Mas a gente que tem o cartão de benefício do iFood, a gente tem mais vantagens ainda. A gente tem mais cashback, que chega a dar R$20 por mês, mais 1% de dinheiro de volta no delivery. Tá, então aproveitando a colocação, Juliana Gaúcho, a gente não tem parceria nenhuma com o iFood, não tem merchan, tá, pessoal? Mas quem achou interessante quer levar para sua empresa, como é que faz? Rapidamente. Só entrar em contato com a gente. Contratar iFood é bem fácil, bem simples, sem taxa, tudo digital, bem rápido. Tá? Então, só falar com a gente. Não sei se a gente passa o nosso telefone. Acho que o Alfredo a gente Depois coloca divulga. depois o site, isso. o WhatsApp. A gente vê a melhor maneira lá de. edição, no vídeo, na legenda. Legal. Isso aí. Pode entrar em contato com a gente por e-mail, pelo WhatsApp, pode ligar lá na Volare. A contratação é bem simples, tudo digital, sem fidelidade. Vai lá, usa, se apaixona e depois não larga mais. A contratação daí terá o brinde, né, vindo pro Potville. Mas eu até só queria salientar, porque eu dei um case que foi de uma dificuldade que eu tive. Mas a gente conversando, como também era satisfatório quando a gente trabalhava no RH, e eu acho que para a empresa, quando o funcionário tem o feeling, tem o sentimento, eu me vejo uma camada da sociedade podendo comprar iFood, por quê? Porque a empresa trouxe um benefício, trouxe um acesso, que se ele não trabalhasse em determinada empresa, ele não teria acesso. Ou teria daqui a alguns anos só. Mesma coisa um plano de saúde, mesma coisa um plano odontológico. E é dependentes, né? A gente não tá falando só do funcionário, né? Exatamente. Porque é muito mais. Eu tenho, por exemplo, eu prefiro... Eu morro, não tem problema nenhum. Mas que as minhas 3 filhas, a esposa, tenho aquele... Então, possibilitar isso para a família do empregado, do colaborador, Ivan, é sensacional, né? Um outro benefício fantástico também, né, que aconteceu... Essa época de pandemia, agora, muitas empresas começaram a trabalhar de forma híbrida e alguns em home office. E aí, outro benefício que tem também, o iFood benefício, é o seguinte, você recebe um crédito no cartão e tem um aplicativo, né, que você utiliza no celular. Digamos que a empresa colocou R$500 no cartão do Mira, R$500, tá? Já pede para eles colocarem. Colocou R$500. Tô gostando da tua hipótese. Vamos lá. R$500 de vale-refeição. Mas aí, em determinado momento, a empresa diz para o Mira assim, Mira, eu preciso que esse mês você trabalhe em home office. Você vai trabalhar 20 dias ou 30 dias em home office. O que você vai fazer com vale-refeição? Se você está em casa. Na verdade, o que seria mais interessante para você, estando trabalhando em casa, seria o vale-alimentação. O aplicativo do iFood, ele permite que você transforme o vale-refeição em alimentação e o alimentação em refeição. E o aplicativo ele é preparado com vários mercados, né? Eu já fiz compras de mercado, não é o delivery, a comida pronta. Eu já fiz, em algumas ocasiões, eu já fiz compra de mercado pelo aplicativo. O rancho mesmo, o rancho, sim, arroz, feijão, massa. Sim. Se você tem... Não, e até, desculpa, até coisas perecíveis, hortifruti, frutas. Exatamente. Se você tem um cartão das tiqueteiras tradicionais, você não tem como fazer isso. Se você recebeu vale-refeição, você só usa refeição. Se você recebeu alimentação, só alimentação. E aí, pelo aplicativo da iFood é muito fácil. Você simplesmente transfere o saldo de um para o outro, né? Porque tudo é alimentação, né? Sim. E assim, o Ivan fez uma fala, independente de visão política, Ivan, a gente percebe a importância da geração de emprego.
o como isso é desenvolvimentista em nível social, porque olha a inclusão que se gera com a utilização de uma tecnologia, de aplicativo, aí o pagamento é realizado em banco, a pessoa tem uma conta em banco, tem acesso a crédito, benefício do plano de saúde, muitas vezes tem uma cirurgia por fazer um procedimento, uma situação de saúde que está sendo postergada porque tem essa dificuldade de atendimento na rede pública, que é muito boa, mas tem uma demanda excessiva, a gente sabe disso. Então, essa geração de emprego acaba trazendo uma série de desenvolvimento social, por isso que existe essa importância e que bom que a gente tem essa realidade aqui em Joinville disso ser bem desenvolvido, né? Eu acho que pode ser aprimorada, mas que bom que a gente já tem dessa forma. E cada vez mais as empresas buscam benefícios para poder reter talento. Né? Porque o cara que tá numa empresa e tem esses benefícios, como tu falou, né? O quanto percebe isso, as tuas filhas, né? Imagina tu ter um plano de saúde para tua família, tu pensa 2 vezes se tu vai trocar de emprego para uma empresa que não tem os benefícios. Então, retém talento. E até deve ser a qualidade, né? Porque, vamos lá, uma empresa tem tal plano de saúde ou tal benefício. E o cara é muito bem atendido. Anos. Às vezes para trocar de empresa também é diferencial. Poxa, que é o reter, né? Sim, Que é o reter. sim. Então, e também não adianta ficar parado, né? Eu acho que as empresas também têm que ir. As empresas vão ter que se adaptar ao iFood. Pelo pouco que vocês falaram, o ticket papelzinho da minha época morreu. Quem não tiver um benefício, vale alimentação, vale refeição, como o iFood, vai ficar para trás. Não, e eu já tive colegas que aí eu vou pagar a minha refeição. Ah, vamos almoçar sexta-feira junto, vamos almoçar. E várias vezes eu já vi vários colegas, como é que teu vale passa em todo lugar? Assim, porque eu tenho um benefício, né? Gera uma competitividade. Isso. E tu sabe, Ivan, eu não vou mencionar nomes, só pra gente não ter problemas jurídicos, Ivan, mas no plano de saúde, eu acho que vocês sabem bem essa situação que aconteceu, existia uma rede que tinha uma boa qualidade de atendimento, que era reconhecida por isso, e ela foi comprada por um grande grupo. E disse, não, mas a partir de agora é o seguinte, nós estamos descredenciando e vocês vão ser atendidos nesse local aqui, nosso próprio. E isso gera uma movimentação pela troca de plano, porque os funcionários começam a colocar uma pressão e aí o comprador utiliza o plano de saúde, Sim. o RH utiliza o plano de saúde, muitas vezes os próprios diretores, e o pessoal começa a pressionar a empresa. Olha, não dá mais, eu fui lá, os caras não resolvem, eu fui lá, não tem atendimento, eu fui lá, tem que ficar pedindo 1000 autorizações para conseguir realizar coisas simples. E gera rotatividade, gera... Mas a notícia boa, em si falando do mercado de Joinville hoje, é que hoje nós temos muitas operadoras. Quando a gente começou com a Volar, está fazendo 10 anos agora, 2012, nós só tínhamos 2 operadoras. Em 10 anos? Em 10 anos, hoje nós temos, sei lá, 7, 8 operadoras, né? Nós em uma década... então melhorou muito, porque o cliente tem opções. Antes ele só tinha 2, hoje ele tem muitas. E como eu falei no início, né? Nós temos hoje aqui em Joinville operadoras nacionais, né? Com produtos nacionais, regionais e locais. Então hoje eu acho que o mercado está bem servido. E pode acontecer isso que você está falando. Se ele está insatisfeito, ele tem como buscar outras alternativas. Há 10 anos nós não tínhamos, porque nós só tínhamos 2 alternativas, né? Então eu vejo que o mercado hoje está bastante interessante para as empresas e para os seus colaboradores, né? Gaúcho, Santos, Juliana, 10 anos de Volare. O que vocês têm programado? Acho que vocês já deram um spoiler ali no início. Qual é a programação aí? Vocês fazem 10 anos, tem a data específica? Foi 10 anos, eu não tenho exatamente, eu acho que foi 21 de setembro. 21 de setembro. O Ivan, é o seguinte, então a gente quis programar, né, não deixar passar em branco, né? E convidar amigos e clientes para comemorarem junto conosco. Então vai ser no dia 17, lá no Ágora, no auditório do Ágora, né? Então das 18... Parque Perini, né? Isso, Parque Perini. Das 18h30 às 19h a gente vai ter um coffee break para os nossos convidados lá. Depois nós vamos ter 2 palestras, já vou falar sobre elas. E ao final vai ter um chopinho lá, que ninguém é de ferro também. Não, né? Tem que ter, né? A gente, né? Comemorações tem que ter. Comemorar. Mas deixa eu falar um pouco, eu acho muito importante, como eu acabei de falar aqui, né, que infelizmente a gente ainda tem uma estatística aí de empresas que não passam nos 5 anos, e eu espero que essas estatísticas melhorem bastante no futuro, né? A gente convidou 2 empreendedores, né,
duas empresas joinvilenses, né, que hoje são um destaque em nível nacional, né? Ambas são líderes de mercado. Então, as palestras serão feitas pelos próprios presidentes das empresas. Uma delas é a Selbet, né? Já passou um pouquinho de 5 anos, né, Selbet, né? É, bastante. E a Selbet, claro, só vou fazer um spoiler rapidinho aqui, né? O Júnior, que é o presidente, vai estar lá no dia e vai contar um pouco da história da Selbet, mas a Selbet, ela começou vendendo máquinas de escrever, né? Em Joinville. Em Joinville, exatamente. E foi uma empresa que soube se readequar, né, durante todas as mudanças de mercado. Então, não imagina, uma empresa que lá atrás vendia, por exemplo, só máquina de escrever, não tinha mais como sobreviver. E eles conseguiram, né, mudar os produtos. Ou uma empresa, por exemplo, que vendia fax, né? Hoje ninguém mais usa fax. Quantas empresas não quebraram dizendo, não, a máquina de escrever não vai terminar. Exatamente, ainda, né? E eles se tornaram uma empresa de tecnologia. Nos últimos anos aí, nos últimos 5 anos, se não me falha ideia, Ivan, É que o PDF virou uma concorrência para eles, né? O arquivo PDF. Hoje assim, o portfólio de produtos deles, cara, é impressionante. Eles fizeram 21 aquisições, se não me falha ideia, nos últimos anos aí. Startups, então, Eles também são gaúchos, né? Sim, são de lá também. O Luiz e o pai do Júnior. O Júnior eu acho que já nasceu aqui, não tenho certeza. Mas eu acho que os fundadores ali, eu não me fugiu a cidade agora. Eu acho que é Santa Rosa, se não me falha a ideia. A Selbet, nos próximos 2 anos, a meta deles é chegar a 1 bilhão de faturamento anual, né? Uma empresa gigante. Uma estrutura bem mais ampla. Sim, né? Eles têm um espaço aqui hoje no Bucarém, ali, 7 mil metros quadrados, estão com outro espaço gigante. Mas mantiveram a matriz aqui? A matriz continua aqui, mas hoje eles também têm um espaço em São Paulo com mais de 7 mil metros quadrados também. Eles estão praticamente no Brasil inteiro. Hoje pode atender o cliente em qualquer parte do Brasil. E o portfólio deles, o quanto eles evoluíram, né? A visão deles é incrível. Algumas empresas ainda estão ligadas somente a um dos produtos deles, que eles têm do OutSearch lá, de tirar cópias e tal, mas eles viraram uma empresa de tecnologia, muitos serviços. Mas vou deixar para o Júnior falar. E outro case de sucesso muito interessante para quem quiser participar é com o Leonardo Castelo. O Leonardo Castelo tem uma história lindíssima também, que é da 300 Franchise. Ele e o irmão dele, o Leandro, são Leandro e Leonardo, e junto com o pai montaram a Ecoville, começaram com uma empresa muito pequenininha. Essa empresa, esse negócio deu tão certo que eles criaram uma franquia. Ela acabou se tornando a maior franquia de produtos de limpeza do Brasil. E aí eles entenderam que eles eram bons nisso, né? E resolveram criar a 300 Franchise, que é uma aceleradora de franquias. Em poucos anos, em 3 anos, eles já são a maior aceleradora de franquias do Brasil, do país. Pra vocês terem uma ideia, há 3 anos eles estavam com 14 funcionários, já estão com mais de 600, né? E provavelmente até o final do ano que vem, eles vão chegar a 1.000. Então, assim, são 2 cases muito bacanas, porque principalmente para aquelas pessoas que estão querendo montar o seu negócio, ou que já têm o seu negócio, né? Porque eles vão contar toda a história, e nessa história não tem só momentos bons, né? Tem momentos difíceis. Então é importante também. Esses dias eu estava ouvindo um podcast aí do Leonardo, e ele estava falando sobre os negócios que ele montou e não deu certo. Às vezes o cara vê o empreendedor, né? Quando sim. ele está no nível já de estável, né? Só vê a sorte que ele teve. Exatamente. A sorte, como diz. Então, é de muito trabalho. Então, recomendo, né? É um evento, Ivan, importante dizer também, o ingresso é o ingresso social e opcional, né? Então, nós estamos pedindo para as pessoas, isso não é obrigado, tá? Mas para as pessoas que forem no evento, que levem um brinquedo. Esse brinquedo pode ser novo ou pode ser usado desde que esteja em bom estado, que eles serão doados para o Instituto Moriá, da Dona Fátima, que faz um trabalho beneficente maravilhoso aqui no Boa Vista, né? Para que as crianças que são cuidadas por ela e pela equipe lá possam ter um Natal melhor. Então, cada um que for lá, se puder fazer esse favor de levar um presente lá. Eu já fui em alguns eventos lá da Dona Fátima, a gente se conhece há muito tempo, e ela faz um trabalho assim muito bacana,
E é muito legal você chegar assim e ver a criança recebendo uma bonequinha, recebendo um carrinho e tal. Crianças que não têm condição, os pais não têm condição, né, de dar um presente. Teve uma vez até que eu saí de lá muito emocionado, tinha umas crianças haitianas, né? E aí as meninas receberam as bonequinhas que a gente tinha levado num evento que a gente fez em Curitiba e acabou recebendo lá dos participantes os brinquedos. E eu fiquei emocionado quando eu vi uma das meninas assim, recebeu uma boneca e ela ficou assim muito feliz, né? E aí eu falei pra dona Fátima, ela falou assim, não, isso é a primeira boneca que ela ganha na vida dela, ela nunca tinha ganhado uma boneca. Foi a primeira boneca, uma menininha com 4, 5, 6 anos. Então, assim, a gente sabe que... É como eu falei, ninguém vai deixar de... Às vezes, quantas crianças têm muitas bonecas? Exato. Né? Até enjoar, né? E aí uma teve a primeira com 4 anos. E assim, ó, a gente não vai forçar ninguém, não vai deixar ninguém de entrar no evento, porque é um evento gratuito, né? Depois a gente vai deixar o link com vocês aí também para as pessoas que quiserem também, fazer, né, as inscrições. Mas se puderem levar um brinquedo, e como eu falei, não precisa ser novo, desde que seja em bom estado para a gente poder, claro, né, levar para as crianças lá, para que elas tenham um Natal bem bacana. A gente que tem filho sabe, né, Ivan? Felicidade que elas ficam. Mas graças a Deus a gente tem condição, né, de doar, mas infelizmente nem todas as pessoas têm. Santos, só repassando então ali o evento da Volare. Dia 17 de novembro, das 18h30 às 21h. Então você que está assistindo já corre para fazer a tua inscrição. A gente vai colocar o link, né, Alfredo, ali. A gente manda o link. Vai estar o link quando a gente estiver falando do assunto, acho que no começo, no final também. E nas referências também ali na legenda. 17 de novembro. Das 18h30 às 21h. Abertura com coffee break e final com um shopping. Exatamente. E no Ágora. E olha como as coisas se conectam, né? Porque a gente já teve aqui circunstâncias que foi mencionado como surgiu o Ágora. Porque ali tem um plano de desenvolvimento catarinense que tem uma vertente pública e ali é uma vertente privada. E as coisas acabam se conectando. Isso que eu acho muito interessante aqui do nosso podcast. Mas diga, Ivan. Eu até tava falando da empresa lá do pessoal da Ecoville, e eu fiquei pensando, e as redes sociais, né, possibilitam, é incrível, né? O Cristiano Correa, eu até vou mandar depois mensagem para eles. O Cristiano Correa e a Fátima Moraes trabalharam comigo aqui no parque, vieram do Rio Grande do Sul comigo, é um casal, acho que hoje eles moram em Itapema. Eles abriram uma franquia da Ecoville em Itapema. Nossa. E eu acredito que deu tão certo lá que eles fazem parte desse projeto da 300 Franchise. E um outro colega nosso, colorado, canhoteiro, joga muito, o Beto, também da mesma região, também trabalhou, mas eu acho que ele tá morando em Joinville. As conexões, né? Tu falou um assunto e isso que eu queria te falar, Mira, Juliana. Eu cheguei em Joinville em 2005. E, trabalhar no RH, eu acho que eu tinha 23, 24. Não trouxe esposa, não. Larguei tudo lá, vim sozinho, né? Largou a esposa que tinha lá. Não trouxe namorada, nada na época. E correria trabalhando, né? Como todo mundo sabe como é que é a transição. E o Gaúcho foi um dos primeiros amigos que eu tive. Convidou para jogar futebol. E Juliana, quando tu tá trabalhando aquela loucura e a saudade de casa, e é tudo, e tu... um ponto de referência, uma amizade. Vira família, né? Cara, foi tão importante pra mim na época. Tanto que amigos que o Gaúcho me apresentou lá, o campo que eu fui jogar lá, é com o Cida e Isabel, que até hoje a gente tem uma relação e acabei trabalhando junto, e a amizade que a gente tem até hoje. Nós estamos falando de 2005, quase 20 anos atrás. Exatamente. Então, cara, foi sensacional. Por isso que eu tenho Juliana, tu tem uma sorte na vida que é trabalhar com o Santos. Mira, ele é um cara sensacional. E eu acho que eu nunca consegui te falar isso em vídeo, nada. Cara, tu é um cara especial e eu sempre te falo isso. Esses dias a gente conversou, tu pediu um favor lá daquela situação. Me quebrou um grande galho lá. Cara, não tem nada nessa vida, claro. Tem alguns limites, né? Vamos devagar, né? Mas assim, cara, tudo que tu precisar de mim,
tudo que eu fizer pra ti vai ser pouco porque tu fez pra mim na época. Porque às vezes quem ajuda não tem a percepção de quando ajuda. E quem é ajudado, eu pelo menos sou assim, tu tem sempre minha gratidão e lealdade, cara. Pode contar comigo, cara. Mas a recíproca é verdadeira, Ivan. Pô, Ivan é um grande amigo que eu fiz aí também, né? É um amigo que vai na minha casa lá, e vai jogar umas canastas, fazer umas brincadeiras, leva as filhas lá também, né? Até no aniversário da Antônia, da minha filha, do ano retrasado, as tuas gurias estavam lá. E eu acho que a gente tá na vida pra tá nesse mundo fazer o bem, né, Ivan? Eu acho que é por aí, né? Eu acho que eu vejo assim como uma das coisas que eu fiz muito na vida foram amizades, né? Inclusive, muitos da bola, né? O Ivan, eu tenho, até mira assim, as pessoas aqui que são do meio profissional em Joinville me conhecem por Santos, mas quem me conhece da área da bola, por isso é gaúcho, né? Quando eu vim pra cá, acabei jogando 7 anos aí, 8 anos, a primeira ano de Joinville. Só um asterisco. Foi lá que eu peguei Craque. Craque. Com quem tu conversa hoje, do pessoal das antigas, craque, craque. Tu vê que tem gaúcho que joga bem futebol. Ó, não aumenta muito a bola, porque semana passada foi o Fabinho que elogiou. Não, sensacional. A gente tá até hoje, mas Tem eu que queria... aguentar, né? Tem que... Depois aguenta. Mas é verdade, Juliana. Mas eu vou não complementar também, vou rasgar mais um elogio aqui pro Santos, porque esse clima de amizade, ele também leva para dentro do escritório. A gente tem um clima muito bacana, muito de amizade, não só, claro, de muito profissionalismo, mas a gente pode sim contar um com o outro. Na época da pandemia, a gente se ajudou muito, conversou bastante, um ajudou o outro, e a gente faz isso no trabalho. Sexta-feira, às vezes, a gente sai ali para tomar um chopinho também, para descontrair, e isso faz muita diferença, né? Principalmente para quem vem de fora, eu também não sou de Joinville, né? Quando vim para Joinville, senti bastante, né? Antes trabalhava numa outra empresa. E aí, quando entrei na Volare, o clima é mais leve, é mais fácil. Tu tem vontade de ir lá e trabalhar, porque sabe que na sexta-feira vai tomar um chopinho, sabe que durante a semana vai sair para almoçar, tem um clima tranquilo, favorável. Então, essa mesma amizade que o Santos tem com todo mundo, ele tem esse mesmo clima dentro do escritório também. Obrigado, Ju. Obrigadão. Mira, tu estás convidado também. Tu estás convidado também para ir no nosso evento. A gente espera que vocês vão lá. Eu acho que, né, o Ivan já fez a inscrição dele hoje, né, Ivan? Garantido. Tá garantido lá. A inscrição. Ô, Santos, mas agora a gente vai fazer o arquivo confidencial aqui. Pode entrar, pessoal. Mas aqui também tem umas coisinhas que não dá pra contar. Por isso que é confidencial. Não, deixa quieto. Boa. Bom, pessoal, 17 de novembro, 18 horas, a partir das 18h30, até as 21. lá no Parque Perini, Isso, no Ágora. No Ágora Tech Park. Inicia com Coffee Break. A primeira palestra é às 19 horas. Isso. A gente vai fazendo um sistema de painel, Ivan. Sim, então, sim, assim, claro. 2 palestrantes, Troca de ideia. cada um falando 30 minutos, e depois a Priscila Ambrosio vai conduzir um painel, e vai ser bem bacana, porque vai abrir para as perguntas do público, né? Então, assim, as pessoas estiverem interessadas... Um formato mais TED, assim. Exatamente, Legal. Então é isso, pessoal. 17 de novembro, então, a gente vai colocar o link para inscrição. Né, Alfredo? A gente coloca o link. Você, 2 empresas de sucesso que são referências nacionais em relação ao empreendedorismo, em relação... Às vezes tem uma dúvida como é que funciona, inovação. Né? Você que já é da área, você que está pensando, gratuito, que às vezes se você for pagar Exatamente. Né? E uma possível oportunidade de negócio, né? Para quem está interessado. Também tem isso, vai ter o network, vai estar as pessoas lá para conversar, né? Durante e pós. E as palestras com os próprios presidentes da empresa. Acho que é importante dizer isso aí também, né? São os caras que passaram, né? Com certeza. Mira,
Fechou, a conversa cara? é muito boa, né? Não tinha como ser diferente o Santos com essas credenciais, só para aguentar o Ivan todo esse tempo. A gente já sabia que a conversa ia ser muito boa. Juliana, também muito obrigado, e acho que a palavra tá com eles, né? A gente tá aqui mais para ouvir, mas a gente fica muito feliz quando traz essas boas histórias e, acima de tudo, conteúdo de qualidade e interessante para as pessoas, porque imagina a nossa felicidade, alguém ir no evento de vocês e isso mudar eventualmente a vida e dar start para um negócio que venha gerar emprego, oportunidade, e aí a gente vai fazendo uma corrente do bem. Eu acho que isso nos traz muita satisfação e é um pouco da remuneração, um pouco do que a gente ganha, essa troca muito interessante que a gente acaba fazendo aqui no Pode Vir. É muito bacana, depois a gente passa algum tempo, a gente encontra alguém que conta uma história que, encontrei tal pessoa em tal evento, e a gente espera, assim, que esse evento, como tu falou, seja isso, que as pessoas façam muitos negócios, que saiam de lá com uma visão, né, que escutem tanto o pessoal da Selbet quanto da 300, né? Que saia de lá também com visão e que queira empreender, que queira fazer um pouquinho diferente, né? E ter essa visão que eles tiveram. Quero agradecer pelo bate-papo, muito bom ouvir vocês. Obrigada. Só tenho que agradecer por esse bate-papo descontraído, né? Obrigado, Ivan, amigão aí, o Mira, já mais um amigo agora também, né? Quando ele falou o Mira, eu pensei que era o Mira do esporte, mas eu digo, o Mira tá muito novo aqui, né? Obrigado. Tá feliz. Muito novo. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. A gente está à disposição aí também. Uma outra hora eu quero vir para falar com o Ivan, mas aí para falar de bola, né, Ivan? Vamos falar do futebol aí também, né? Vamos falar do nosso Internacional. Vai fazer um programa só com o Inter. Já que eu falo disso, muito obrigado. Ganhamos o campeonato, foi importante essas derrotas de vocês. O Mira é palmeirense. Palmeirense, parabéns então, parabéns. Mas já marca 2 horas de podcast, Merecido. Pra falar de futebol. Ainda mais do Inter, né? Da Inter daí. Pessoal, esse foi mais um Podville. Santos, Juliana, gratidão. Muita saúde pra vocês, pra família, que Deus abençoe. Que a Volare, toda a equipe da Volare também, mais sucesso, que esses 10 anos sejam só os primeiros de muitos outros 10. E acho que o Mira falou um pouquinho, né, do que a gente tem. A nossa intenção no Podville não é fazer corte para criar polêmica, para sacanear alguém, é trazer conteúdo bom, agenda positiva e coisa boa. Dá um pouquinho de retorno para Joinville, tanto que Joinville nos traz, né, a nossa cidade. Retornar um pouquinho, e o Mira e a Juliana, se a gente conseguir uma pessoa através do programa ir lá, escutar o pessoal da Selbet, escutar o pessoal da 300, se essa pessoa for influenciada para o bem, já é sensacional, já valeu a pena. Isso aí. Beleza? Sempre muito bom estar aqui contigo. Se você gostou demais essa nossa conversa, fica o nosso pedido para seguir as nossas redes sociais, @Podville, curtir esse vídeo, se inscrever, favoritar e compartilhar com as pessoas que eu tenho certeza que também irão gostar de ter acesso a esse conteúdo. É isso, Ivan? Só queria deixar um abraço, Cristiano, Fátima, Beto, dessa conversa, né? Até vou entrar em contato com vocês na rede social. A gente tem que... A rede social propicia isso, a gente às vezes não deixa de mandar um oi. Saudades de vocês, um abraço. Quem sabe eles não vão estar dia 17 aí. Vou trocar uma ideia com eles até pro Happy Hour depois. É isso aí, Ivan. Valeu, mais pessoal, amor, valeu. menos ódio nas redes sociais. Valeu, pessoal. Alfredo, Neto, continua conosco. Valeu!